Bom dia, né? É, botei já começando com a medalha de São Bento, porque nós vivemos em tempos de batalha espiritual. São Paulo fala que nós temos que lutar contra principados e potestades. Bom, o que é um principado? É um anjo que, no caso, esse que nós temos que lutar contra, então é um que desobedeceu a Deus, caiu, ou seja, é um demônio da classe dos principados, e a mesma coisa um potestade. Um principado é um dos três da última, é o mais forte da última classe, né? Principados, depois os arcanjos, depois os anjos. Mas os principados tomam conta, né? De áreas na terra, de trabalhos grandes sobre a terra. Potestade já é uma outra categoria, já é da galera do meio, né? Bem mais forte. Ou seja, contra eles que nós temos que lutar. Nós temos que lutar contra os poderes infernais também na terra. Tem muita gente que fala assim, a nossa guerra é só espiritual. Querido, vai nessa. Vai nessa, né? Desculpa. O mundo espiritual ele é acima do mundo material, mas eles estão altamente conectados, né? E o espiritual manda no material. Assim como na terra tem servos do Senhor, também na terra tem servos do lado mal, né? Que servem a essas potestades, esses principados negativos, né? Demônios. Nós lutamos contra eles. Eles vêm com as suas ideias, ideologias, dominações, e nós vamos com a vontade de Deus, a palavra, né? A doutrina, a vida cristã e o reino de Deus. Eles tentam implantar o reino do mundo e nós vamos lutando para implantar o reino de Deus. Ou seja, somos dois tipos diferentes, totalmente diferentes, não só de pessoas, mas com pensamentos totalmente antagônicos, diferentes, que se chocam. Nós queremos fazer acontecer o que Deus quer. O outro lado quer fazer a destruição do plano de Deus. E pior que tem muitas pessoas que servem a esse plano de destruição. Com toda a crítica a Deus e a sua doutrina, seu ensinamento, com toda a tentativa de revolucionar a terra e trazer para cá um reino sem Deus, né? Eu lembro de uma frase do Papa João Paulo II que fala: podemos criar uma sociedade sem Deus? Podemos, mas depois esta sociedade sem Deus destruirá o homem. A gente vê começar a acontecer isso, né? Em vários locais sobre a terra que tentam implantar ideologias, partidos, sociedades, vamos chamar assim, mais voltadas a um mundo sem Deus, um social sem Deus, para não falar social, não posso falar três pontinhos, na verdade é uma ideia diabólica. É só pega Paulo Ricardo, pega esses padres mais fortes que eles vão até descrever isso mais, eu não vou entrar no assunto. Mas é para fazer acontecer um mundo sem Deus, que o diabo, na sua prepotência, falou que faria melhor do que Deus, lá no começo da batalha, né? Na Guerra dos Anjos. Então, isso aí a gente vive nos dias de hoje. Então, muitas vezes acontece, como teve nesses dias, de a gente ver, parecer que o mal vence, né? E muita gente fica um pouco desacorçoada, né? Bate na gente um certo pensamento negativo. E aí eu vou voltar para aquilo. Deus sabe, Deus está no comando, Ele deixa muitas vezes acontecer certas coisas, primeiro para fazer a gente acreditar, para fazer a gente mudar, para fazer a gente se converter, né? Então, Deus sempre tira do mal algo bom, desde que a gente saiba louvá-lo e agradecer e entregar a vida a Ele.
Eu fiquei um pouco assim, e só que eu paro, eu vou rezar e deixo Deus me mostrar o que Ele quer. Nesses dias de hoje, nas nossas Américas, né, Deus revelou assim que está sendo implantado o sexto reino. Mas as pessoas sequer vão entender o que eu estou falando. Ai, meu Deus, que coisa. Bom, mas eu vou falar assim mesmo, né? Lá no livro da Revelação, né, o Apocá, 3 pontinhos, Lipse, vai lá destinar, vai mostrar que serão montados os 10 reinos. Nós estamos na montagem deles. Você vai no profeta Daniel, também vai falar, no Antigo Testamento também vai falar, pega lá, gente, é interessantíssimo, né? E Nossa Senhora acabou de passar uma mensagem, olha, vocês têm que olhar para o Antigo Testamento para vocês entenderem os dias de hoje e o que deve fazer. Pega lá Macabeus, pega. Não vou falar mais nada do que isso. Então, Deus falou que estaria sendo montado agora o sexto reino, que é o reino das Américas do Sul e coisas do Vênus. E por isso que Ele permitiu que tal coisa acontecesse. Deus está feliz com isso? Eu recebi Cara, eu tenho mais de 2 meses só vendo Deus falando de ira. Ira, raiva, ira dele, porque o povo não está acolhendo a sua mensagem. Uma delas foi muito chocante quando Deus chega e fala alguma coisa assim, que ele anda sobre a terra e para ele vê um grande deserto. Pouquíssimas almas lhe respondem ao seu chamado e lhe agradam. Então, quando ele fala isso, eu já sei que vem castigo, e castigo pesado. Então, ele tem falado sobre isso, e muitas vezes eu pergunto a Deus, e agora o que eu devo fazer? Aí ele manda o livro de Macabeus. Resistência em Deus, manter a fé, manter a doutrina, manter a palavra, ficar em Deus, se juntar mais e fazer o reino de Deus, né? Macabeus. Muito interessante. Então, Deus permite, e aí eu falei, mas Senhor, mas como é que funciona isso? Aí Deus falou assim, eu já disse isso para você lá em Fátima, pega a mensagem. Eu fui lá pegar a mensagem, né? Nossa Senhora fala do primeiro segredo, o segundo segredo, ela mostra o inferno. Muita gente não acredita no inferno, nem padres, às vezes nem bispos. Isso chama-se apostasia, ou seja, outro passo que Deus falou que aconteceria nos tempos que vivemos, os tempos finais dessa sociedade, desse mundo passageiro. E Deus mostra que a apostasia vem, que mostra o inferno, muita gente caindo, lugares especiais para os seus... deveriam trabalhar para ele, mas não trabalharam, né? Falaram coisas que não eram para serem faladas, ensinaram errado. Tem um lugarzinho no inferno especial para eles. Meu Deus, que coisa horrível. As crianças ficaram totalmente desacorçoadas quando viram aquilo. E Nossa Senhora fala que se o povo não se voltasse, né, para Deus, já haveria uma guerra pior ainda, que foi a segunda. Depois Nossa Senhora continua o terceiro segredo, que alguma coisa foi divulgada, outra coisa não. E Nossa Senhora fala uma coisa, né, que Deus deixaria espalhar-se pelo mundo o erro da Rússia, né? Qual é o erro da Rússia? Pega lá, o que aconteceu em 1917. Ai, não existe mais. Existe, está em todos os países. Algumas vezes se chama disso até de cultural, não posso falar a palavra que dá problema. Outras vezes se chama de outras coisas, ou seja, é a doutrina do inferno sendo ensinada na terra e as pessoas aceitando. Todas as pessoas se aceitando, em vez de aceitar a doutrina de Deus, o ensinamento de Deus, do amor de Deus, ensina-se a doutrina do politicamente correto, que não tem nada a ver com Deus. Nada, é totalmente contrário, e quando se quer se falar sobre, senão se tira, né? Então, tem toda essa parte que Deus está chamando a gente para um momento da história que vai exigir muito das pessoas.
da fé das pessoas. É um momento de teste de todo o planeta. Não é só aqui não, gente. Em todo o planeta. O mal, né, o ensinamento errado que aconteceu na Rússia, que se espalhará no mundo inteiro, a senhora fala, será o chicote do mundo. Chicote é chicote, né? E vai ter, ou seja, castigo. Então nós sabemos que vem castigo. Não adianta, né? 1 milhão de pessoas se ajoelharam para rezar. Ok, foi verdade, verdade. Muita gente foi verdade. Tem muita gente se convertendo? Tem. Mas o que é 1 milhão de pessoas numa população de 122? Ninguém. E o texto que hoje Deus deu para a gente refletir aqui é muito interessante. Agora não vou lembrar sobre os eu esqueci o nome da pessoa. Racabitas, uma coisa assim. E era o seguinte, no povo de Deus, Deus deu a palavra, deu o ensinamento, deu tudo, e o povo não seguia. O povo não seguia, os sacerdotes não seguiam, o povo não seguia, só quem seguia eram esses racabitas, eu acho que era esse o nome, que obedeciam, era passado de pai para filho a fé, e eles se mantinham fiéis e obedientes a Deus em todo o seu ensinamento. E Deus fala, sobre os outros farei vir o flagelo, as pragas, né? Mas sobre este resto eu os manterei sobre a face da terra e lhes darei a terra que falei para eles, que foi dada a seus pais. Ou seja, eles vão ser cuidados, os outros vão para o castigo. Então são tempos muito difíceis, né? E que a gente vê isso, é um momento de muita fé, muita fé. E o que Deus tem feito agora nesse momento é ensinado aos seus pequenos, ao seu resto, o que está acontecendo, esclarecendo, aumentando o conhecimento. E nesse momento ele está também, como é que eu vou dizer, consolando, essa é a palavra, está consolando o seu povo por todas as coisas e fortalecendo na fé deles, a esperança deles, porque eles sabem que serão mantidos diretamente por Deus. Então Deus está nesse momento consolando o seu povo para levá-lo à frente para os momentos bem difíceis que temos pela frente. Então, se você é do povo de Deus, Deus está mandando uma mensagem de consolação. E eu tirei a palavra pensando sobre isso. Deus falou, quem você acha que é para saber o que vai acontecer ou não vai acontecer? Acho que é Isaías 43. E lá no meio ele fala assim, fica tranquilo que eu estou contigo. Quando Deus me fala assim, fica tranquilo que eu estou contigo, deixei tudo de lado e falei assim, beleza, Senhor, qual é o próximo? Vamos que você tem um novo desafio aí para a gente brincar. Né? Então essa mensagem no fundo é de conhecimento e de consolação. Ser tu consolado pela providência divina e pelo amor do próprio Deus por cada uma das suas criaturas. Ok? Tá bom, paz e bem.